Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te falar sobre as 12 lições que eu considero fundamentais e que muitas pessoas que têm um patrimônio considerável também aplicam essas regras, tanto em suas próprias vidas quanto nos negócios que ela gerencia. Eu quero te mostrar alguns exemplos práticos sobre essas 12 regras para fazer com que isso facilite e muito a sua jornada financeira. Mas antes de começar, eu quero te pedir para você se inscrever no canal aqui embaixo, curtir esse vídeo porque você não faz ideia do quanto que isso me ajuda, com que o canal cresça, alcance mais pessoas interessadas em conteúdos como esse. E eu também quero te fazer um convite para um evento nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, às 20 horas, 100% gratuito, que eu irei realizar aqui no YouTube e no Instagram, para que você aprenda tudo sobre investimentos e construa sua jornada financeira do zero. Eu vou oferecer uma ótima oportunidade para você lá. Caso você queira se inscrever, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Mas deixa de enrolação e vamos para o que interessa. Eu tenho plena certeza de que essas lições vão fazer com que você diminua suas reclamações sobre a falta de dinheiro, focando na parte principal, que é produzir dinheiro em si. Porque muita gente precisa entender é que o que vai te deixar rico é sempre que você busca uma forma de qualificação para você ganhar mais, gastar bem e investir melhor o seu dinheiro, para que aí sim essas regras façam sentido para você. E a primeira lição que eu deixo aqui para você é que o dinheiro é um instrumento, não uma conquista em si. Se a gente observar as pessoas com liberdade financeira, normalmente são pessoas extremamente ativas que gostam de produzir e trabalhar muito. Você não vai escutar elas falando uma frase antiquada, por exemplo, quando eu for milionário, quando eu for bilionário, eu irei parar de trabalhar. A busca apenas pelo dinheiro às vezes não te dá um estímulo necessário para você alcançar um grande patrimônio, chegar no patamar onde ninguém chegou. O dinheiro vai atuar mais como um meio, um instrumento de conquistas que serão ainda maiores. Por exemplo, o dinheiro traz uma boa educação, uma segurança eficaz, um acesso à saúde, viagens. Então, o dinheiro não é uma conquista final, mas ele é um instrumento que vai te dar mais força para que você chegue nos seus objetivos finais. A segunda lição é você não perder dinheiro. E essa lição aqui vem do famoso investidor Warren Buffett, que diz que a primeira regra é você não perder dinheiro e a segunda regra é você não esqueça a primeira regra. Em termos matemáticos, acompanhar os mercados nas altas é menos importante do que você perder uma quantidade menor de dinheiro nas crises. O investidor sempre precisa evitar se colocar em risco, como por exemplo em pirâmides financeiras ou investimentos aplicados em um único local, por exemplo Bitcoin, as aplicações sem método e dependendo mais da sorte do que de dados econômicos. Só para você ter uma noção, digamos que eu tenha R$100 ali, se eu perder 50% disso, ou seja, se eu ficar com R$50 na minha mão, eu preciso ganhar 100% para voltar ao patamar que eu estava anteriormente. Então, evitar perdas talvez seja uma das regras mais importantes que você vai ter dentro do mercado financeiro. A terceira lição é que o prejuízo normalmente acompanha a impaciência, a ganância e o medo. E aqui eu vou dar um exemplo para você. Alguém aqui lembra da fraude que aconteceu nas ações da Mundial, aquela empresa de alicates, que é bem simples. Em 2011, ela teve uma valorização aproximadamente de 2.800% em alguns meses. Muita gente com gana, com ganância de poder fazer um lucro rápido acabou entrando nas negociações mesmo sem entender nada do que estava acontecendo. Em um mês, as ações caíram mais de 90%. E para você ter noção, quando uma ação cai 90%, ela precisa rentabilizar 900% para voltar ao patamar anterior. Ou seja, multiplicar 9 vezes aquele valor. A gente também teve o caso das empresas do Ike Batista, que foi praticamente a mesma coisa, onde as ações das 7 companhias que ele tinha inflou tanto, mas tanto, fez com que ele se tornasse um dos homens mais ricos do mundo. E muita gente que nem fazia ideia do que estava fazendo, por pura ganância e vontade de ganhar dinheiro, acabou colocando seu dinheiro lá em uma daquelas empresas e ali em poucos dias as empresas começaram a cair até certo ponto que literalmente fez com que o dinheiro de muita gente derretesse. A ganância que acabou atingindo várias pessoas que acabaram perdendo o seu dinheiro e sendo completamente imprudentes. Com certeza você já deve ter ouvido falar de alguém que caiu em uma pirâmide financeira ou algo do tipo, pessoas que prometiam 30% ao mês e de repente sumiam com o dinheiro de todo mundo ali. Até mesmo pessoas experientes já no mercado financeiro e tudo chegam a participar dessas grandes oportunidades que na verdade são grandes furadas. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso daí? Que todo sucesso que aparece da noite pro dia também pode sumir da noite pro dia. A quarta lição que eu vou deixar aqui para vocês é: se pague primeiro. Durante boa parte da nossa vida, a gente esquece completamente a importância de poupar. A gente coloca toda a poupança como a última coisa a se fazer com o nosso dinheiro, utilizando como sobra do mês ali. E para ser muito sincero, não é para ser assim. A gente precisa primeiro separar o valor que é do nosso aporte mensal. Ele deve ser encarado como uma despesa também importante, como uma conta de luz, uma conta de água, alguma coisa do tipo, porque ela que vai fazer com que nos garanta uma vida tranquila e
a gente consiga buscar a nossa sonhada liberdade financeira. Dessa forma, você tem que deixar para gastar o que sobra após investir, nunca o caminho inverso. A quinta lição que eu deixei aqui para vocês é que o mal nunca vem do dinheiro. A gente deve lembrar que os bilionários também são grandes empregadores que geram renda para milhares de famílias e trazem possibilidades às famílias se sustentarem e até mudarem de vida. Mas é muito fácil a gente ver associações dessas mesmas formas que os bilionários são igualados a ladrões, aos mentirosos, a exploradores das pessoas, como se o dinheiro corrompesse as pessoas e tornassem elas más. E a gente acaba vendo que muita dessa associação é comum aqui no Brasil. Só que pensa comigo, se a pessoa aceita um trabalho por X horas a X reais, não tem nada de errado nisso. Caso ela queira ganhar mais ou crescer na carreira, ela precisa se capacitar ou buscar um melhor local para trabalhar. E se a gente fizer uma simples observação, a gente pode observar que o que corrompe é o que a pessoa já é, não o dinheiro ou o poder. O dinheiro e o poder somente potencializa aquilo ali que a gente já é, na verdade. O dinheiro vai trazer poder para essa pessoa e esse poder pode dar à pessoa a possibilidade de fazer o que de fato ela sempre quis fazer. Portanto, a gente não pode atribuir o dinheiro a uma falha de caráter. A sexta lição que eu vou deixar aqui para vocês é que você tenha o dinheiro antes de usá-lo. A gente pode lembrar dessa lição das tentativas que a gente tem de antecipar nossos sonhos. Como exemplos práticos e comuns do brasileiro, temos o financiamento de veículos, o parcelamento de viagens, a aquisição de produtos tecnológicos em longas parcelas, como por exemplo um iPhone, uma televisão de última geração, um MacBook, tudo infinitas vezes no cartão, sendo que a pessoa não tem o dinheiro para comprar aquilo ali à vista. A regra aqui de não antecipar os seus sonhos envolve: se você não tem aquele dinheiro, não use. As pessoas esquecem, mas o pagamento de juros também afeta o seu futuro, pois você precisa abrir mão do amanhã para pagar algo que você adquiriu hoje, por exemplo. Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, apenas 1% das pessoas consegue manter a sua qualidade de vida após a aposentadoria. Então, se você acostuma com algo que você não irá conseguir manter por muito tempo, isso pode ser muito ruim para você. E para facilitar, eu vou deixar assim: se você não tem o dinheiro para comprar 5 vezes aquele item que você quer, é melhor que você não compre, porque ele ainda não faz parte, talvez, do seu padrão de vida. Um exemplo: se você tem um iPhone 12 e você quer um iPhone de última geração, do último lançamento, que vai custar aproximadamente 15 mil reais, você só poderia comprar esse celular se você tivesse pelo menos 75 mil reais guardados. Senão, aquela compra não faria muito sentido para você e você iria acabar se endividando. Muitas vezes o que as pessoas querem é aquela ostentação momentânea, impressionar outras pessoas que talvez elas nem conheçam, um celular caro, uma bolsa cara, do que quando na verdade o que elas precisariam realmente é ser realmente ricos após um sacrifício diário consolidado após anos de investimento. A sétima lição é: cultive agora para você conseguir colher depois. E essa lição a gente pode observar na lei da semeadura, que é citada por Rick Chester, que é aquele influencer que ficou famoso quando começou a vender água na praia e fez um vídeo e acabou viralizando. E aqui a gente precisa encontrar sim uma maneira de crescer para poder colher algo melhor no futuro. Nada vai acontecer positivo nos seus investimentos se você não fizer nada. A gente não vai poder chegar lá na frente e reclamar porque a gente não tomou uma atitude agora no presente. A gente vai ter que pagar um preço hoje para a gente conseguir usufruir disso daí no futuro. É basicamente que a gente só vai colher o que a gente plantar, e quem não plantar agora, com certeza não vai ter nada de bom para colher lá na frente. Ou seja, dessa forma, você queria viver uma falsa liberdade hoje, ou uma vida que não te pertence antes de você plantar, pode te tornar pobre pro resto da vida. A oitava lição: acredite no poder dos juros compostos e do tempo. A dica que eu deixo aqui é que você comece a investir agora. Quanto antes você acreditar nesses dois fatores, tempo e juros compostos, maior será a sua liberdade financeira. Quem começa a poupar mais cedo tem a possibilidade de se beneficiar tanto do tempo quanto dos juros compostos. O ideal é que você comece a poupar hoje, pense no longo prazo e saiba que o grande arrependimento dos investidores, na maior parte das vezes, é não ter começado a investir antes. E saiba que o dinheiro que você aplica hoje é o que vai ter mais relevância no seu portfólio. Para você ter uma ideia, 30% dos seus primeiros investimentos resultam em aproximadamente 70% dos seus resultados futuros. Ou seja, se você demorar para investir, você vai fazer com que demore muito mais para que você tenha resultados futuros nos seus investimentos. A nona lição: não trapaceie seus próprios aportes. Esse daqui é para que você tenha disciplina nos seus aportes e tenha a intenção no longo prazo. E uma forma comum da pessoa realizar essa autossabotagem é de não investir um valor agora por achar que é pequeno. Isso pode ser verdade no primeiro momento, mas o hábito que vai possibilitar um aporte maior depois. Não adianta você esperar investir quando sobrar 5 mil reais no mês para que você comece realmente da forma que você quer começar, porque isso não vai acontecer se você
você não começar com R$100 hoje, jamais você vai começar por uns R$5.000. Basicamente é uma questão de mentalidade. Um hábito disciplinado sempre vai vencer uma inteligência preguiçosa. A 10ª lição: não tente prever o futuro nos investimentos. E a verdade é que a gente não precisa prever o futuro, mas a gente deve estar preparado quando ele aparecer pra gente. De nada adianta, por exemplo, a gente ter sorte, mas não estar preparado nesse momento. E isso é muito visto nos investimentos, que geralmente, em grandes oportunidades, as pessoas não possuem um caixa para realizar um aporte e acabam deixando passar aquela oportunidade de décadas. Mas a verdade é que é impossível você prever tanto o futuro da sua vida quanto dos investimentos. E não sou eu que estou falando isso, todos os investidores do mundo dizem isso. Não adianta você querer prever o que vai acontecer, porque a sua previsão vai estar errada. E essa crença de previsão futurística é muito comum entre os investidores iniciantes. A pessoa ganha 30% em um ano, aí ela acha que vai ser todos os anos assim, faz as contas com essa expectativa, quando na verdade o caminho é muito mais desafiador do que isso. Portanto, mantenha suas crenças sempre corretas, as suas metas, sempre continue estudando, mas sem tentar prever o futuro dos investimentos, porque você vai acabar se frustrando. A 11ª lição é que evitar gastos bobos não vai enriquecer você. Sabe aquela pessoa que acaba economizando em tudo, até mesmo no cafezinho? A verdade é que economizar no cafezinho não vai te trazer riqueza nenhuma. E eu tenho certeza que você nunca conheceu uma pessoa que enriqueceu porque não tomava café ou tinha um gasto simples assim. As pessoas podem até evitar certos gastos, como aqueles vilões dentro do orçamento, porém o motivo da sua riqueza certamente não será do cafezinho. Não é deixando de comprar um livro no mês, deixando de sair fim de semana com sua família, ou deixando de fazer uma viagem mais curta que você tinha o costume de fazer, que vai fazer com que sobre 30% a mais no seu orçamento da noite para o dia. Que enriquecer cortando os pequenos gastos não é uma tática inteligente. Você muito provavelmente vai ficar mais irritado com esses cortes do que satisfeito com os resultados. Os gastos impactantes é que devem ser cortados, aquelas coisas que são ruins para você. E aqui tem algumas regras básicas a serem trabalhadas para a construção de patrimônio, que são você aumentar a sua renda, você gastar melhor o seu dinheiro e você investir com inteligência. Se você fizer essas 3 etapas, com certeza você vai ter mais sucesso na sua vida financeira. Ou seja, se você perder tempo economizando moedas, certamente você não terá tempo de ganhar alguns milhões de reais. 12ª lição: privilegie os ativos, não os passivos. Os passivos são aqueles que não te trazem renda, ou seja, te trazem gastos que podem te empobrecer e normalmente faz com que a gente se endivide com eles. Como exemplo de passivo, nós temos os financiamentos, os custos mensais ou aquisições que não nos trarão nenhum benefício, só prejuízos. E tudo isso vai dificultar a sua jornada até a liberdade financeira. Tem gente que prefere sujar o nome, se afundar em dívidas, mas não vende aquele carro caro que ela tem por questão de status, não reduz o padrão de vida dela e não se sacrifica para nada. Muito provavelmente você já viu alguém assim, ou até mesmo você tem alguma pessoa assim na sua família. Já os ativos são aqueles produtos que vão trazer rendimentos para você. Investimentos, por exemplo, são ótimos ativos que auxiliam na compra de outros investimentos e ajudam na construção do seu patrimônio. Basicamente, tudo que é ativo vai te gerar renda e tudo que for passivo vai te gerar custos. Por isso, sempre prefira os ativos aos passivos, ajudando assim a melhorar o retorno da sua renda. Deixa aqui embaixo nos comentários quais dessas lições que mais te marcou e qual que você já aplicava na sua vida financeira. E não se esqueça, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, às 20 horas, o evento gratuito para você aprender tudo sobre investimentos. A inscrição vai estar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado a ter uma ideia melhor sobre as principais lições que foram passadas ao longo dos anos sobre dinheiro. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.